Boa noite ou bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite para a Suíça, bom dia para o Brasil, Sim. são fusos Boa horários, noite. e para outros países. Olá, Viviane, Érica e Vanessa. Olá. A pessoa principal nesta entrevista é a Viviane, ela que ficou sem 2 filhos. Vamos seguir para a segunda parte desta entrevista, que ficou a meio. Hoje trouxe também à conversa a Vanessa, cuja se manifestou no vídeo anterior. Tive uma conversa com ela e penso que pode ser útil com as suas ideias, mas isso ela irá falar. Eu começo então pela Viviane. Viviane, vamos recomeçar onde tínhamos acabado a primeira entrevista. Sim. Eu estava falei do primeiro filho, né? Agora eu quero falar essa parte sobre o segundo, como ocorreu. E praticamente quase a mesma coisa, a mesma situação. Né? O pai nos abandonou e começou daí como vocês dizem, a treta, né? A tragédia. Sim, a tragédia. Aí começou aí, praticamente, porque o pai nos abandonou e eu estava grávida e tudo. Depois ele nasceu e aí ele ficou sem pagar alimento. Eu fui atrás de um advogado para botar ele na justiça, para ele pagar alimento. E daí começou todo o problema, né? E aí ele se recusava a pagar o alimento. Então a Kesp começou a ir de novo em cima de mim, porque eles já fizeram isso com o primeiro filho, né? Então ele, como eu e outras brasileiras passamos a mesma coisa, a situação, o Kesp já conhece a gente muito bem, e sempre eles estão em cima de mim desde já faz 16, 17 anos. E aí começou de novo tudo do começo, a mesma situação que eu passei com o primeiro, praticamente igual. E aí, então, eles foi contra mim, aconteceu muita coisa, eu procurei muitos médicos, ajuda de muitos médicos, médico, psiquiatra, psicólogos, tudo, e então todos escreveram muito bem de mim, muito bem da situação. Eles vieram à minha casa, veio ver tudo, como estava organizado, tudo, e escreveram muitas, muitas cartas ao meu favor, me defendendo, e que eu era uma ótima mãe. E a gente mandou para todo lado, para o tribunal de Thun e depois de Berna. Por quê? Porque o Conselho Tutelar Suíço já estava contra mim, já faz 16, 17 anos que ele já tem algo contra mim, contra a minha nacionalidade como brasileira. E aí, então, eles não queriam deixar assim... queria, segunda vez, começar a fazer tudo de novo, o mesmo problema em cima de mim. E me fizeram muito problemas psicológicos, também muito... Como se diz, Érica? Psychische Belastung que eles fizeram. Vanessa? Psychische Belastung, como é que se diz isso? É psicológico, pressão Sim, psicológica. eles fizeram muita, muita pressão psicológica em cima de mim, e eu provando tudo com vários médicos, até a Érica sabe, até a Érica escreveu cartas também, e tudo que a gente provava de mim, da minha inocência, que meus filhos estavam muito bem comigo, tudo que eu sempre provava, ainda tenho nas mãos esses papéis, eles recusavam, simplesmente recusavam, eles ignoravam. Foi tudo ignorado, tudo o que eu provei de mim, como eu vivia, tudo mais, ele foi tudo ignorado. Aqui, o Conselho Tutelar Suíço não queria saber de nada, ignorou tudo. Eu mandei para o Tribunal de Berna, também fizeram a mesma coisa. De Thun, fizeram a mesma coisa. E aí vieram, simplesmente mandaram a carta, tal dia, tal mês, a gente vem buscar o menino. E se você não der, a gente vai lhe prender por 2 a 3 anos. Eu tenho essa carta nas mãos, eles escreveram isso. E outras brasileiras que passou a mesma coisa, estava junto comigo quando eles vieram buscar o meu filho. E as outras também, pode também provar, como Vanessa e Érica, muita coisa que fizeram comigo. E então fizeram isso, tiraram meu filho para uma família de acolhimento pequeno, segundo, estou falando sobre a situação do segundo.
E o segundo tinha 2 aninhos e meio. Ele era muito apegado comigo, só dormia comigo. Muito, e ele chorou muito, eu chorei muito, a gente sofreu os dois. E daí foi que ano? 2023, né? Sim. 2023, 19 de julho que fizeram isso. 19 de julho que tiraram ele tinha 2 aninhos e meio. Depois, quando ele estava na família de acolhimento, eu não vi mais meu pequeno mais. E o pai, com o advogado, que o pai tem dinheiro para pagar advogado, e os advogados querem mais de 10 mil francos por pequena causa. E ele, como tem condições de pagar advogado e tudo, ele foi sozinho, sem mim, na justiça, no tribunal de turno. Foi sem mim para tirar o meu direito, o meu, como é que se diz? Sorgerecht. É o direito, né? Direito tutelar. Sim, para tirar o meu direito tutelar sobre a minha criança, sobre o meu pequeno. E ele foi com o advogado dele sem eu, não estava presente no tribunal, e eles fizeram tudo sem mim. Eles tomaram todas as decisões sem mim, tudo, tudo. Eu tenho todos os papéis na mão, tudo foi feito sem mim, e pronto, até hoje eu não vi o meu filho. Já faz 2 anos e meio que eu não vejo meu pequeno, e no final de dezembro ele vai fazer 4 aninhos. E não, ele tem 4, vai fazer 5, né? Eu nem sei mais. E em dezembro ele faz aniversário, dia 6 de dezembro. E, bom, 2 anos e meio que eu não vejo ele, e eu recebi uma carta em dezembro do ano passado, como é que se diz, Gemeinde? Prefeitura. Câmara. É Câmara. Da prefeitura. Prefeitura. Da prefeitura onde o pai morava, de me informando que a mulher teve tanta pena. Eu provei, mandei essa papelada provando toda na minha inocência, mandei para essa Gemeinde, onde ele mora, e aí a mulher teve dessa prefeitura, teve tanta pena de mim que ela ficou tentando saber mais sobre a situação com o pai, né? Então, ela conseguiu, não sei se escapou do pai ou algo assim, conseguiu ter essa informação que o pai quer desaparecer com meu filho, não sei se já desapareceu, quer desaparecer para sempre para a Espanha. Isso significa que eu não vou ver ele nunca mais na vida. E eu até hoje não fui mais informada. Assim que eu recebi essa carta, eu entrei em contato com eles, com as pessoas suíças, e disse, por favor, que fizesse alguma coisa contra, né? Porque aqui em Thun é todos contra nós, estrangeiro, brasileiro, principalmente mãe, contra a situação, né, daqui do Conselho Tutelar Suíço, porque cada Conselho Tutelar, as pessoas são um pouco diferentes, né? Então, eu falei com a pessoa do Conselho Tutelar onde o pai mora e disse, por favor, que fizesse alguma coisa contra, porque fizeram muita injustiça comigo e agora eu tive essa notícia que o pai quer desaparecer com meu filho para sempre. E aí, com o meu pequeno, e aí eu não vejo ele nunca mais na vida. Eu não tenho o endereço dele, da família dele na Espanha, não tenho nada, nada, nada. E eu pedi essa ajuda a eles, até hoje eles não me comunicou de nada mais. Não tive nenhuma resposta, nem por escrita, nem me ligaram. Se eles iam fazer alguma coisa contra, ia tomar alguma, como é que se diz? Ia tomar alguma providência, assim, eles não falaram nada. Até hoje eu não sei de nada. E não sei se ainda meu filho está aqui ou se ele desapareceu já com meu filho. A Bibiane sente-se injustiçada com a justiça suíça. Sim. Depois de tudo que nos contou. Você falou que o pai não queria pagar para o filho. O pai tinha possibilidades de pagar, tinha um ordenado bom, pudesse sustentar esse filho ou ajudar a sustentar esse filho? Sim, ele sempre trabalhou e ele ganhava a ordenada dele mais de 6 mil francos, e ele não queria deixar o menino viver comigo, porque aí ele tem que pagar, né, para a mãe, para a criança, por tudo, né, para a criança, para alimentação, para tudo. O pai não foi desde o princípio. Ele já me fez, quando o menino nasceu, me ameaçou muito. Eu tenho foto que ele com arma e tudo, eu levei para a polícia, tenho fotos. Tem muita coisa, né? E então eu tentei reagir, mas o suíço, como eu lhe disse, né? Acho que eles têm algo contra
brasileiro quanto estrangeiro, portugueses passam por isso também, mulheres portuguesas que eu conheço. E eu acho que a justiça suíça são muito... eu não sei nem que palavra definir como essa gente suíça, viu? No caso do pai não querer pagar, alguma vez o tribunal disse que ele tinha que pagar um valor por mês? No tribunal foi essa, como vocês dizem, treta, essa... Sim. Sim. E eu fui várias vezes, justamente por conta disso, né? E então eles, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E como o Conselho Tutelar estava contra mim também, né? Porque fizeram isso já com o primeiro. Aí eles também estavam tentando, de todo jeito, ou dar para o pai, ou tirar de mim, deixar numa família de acolhimento. Porque o pai tentou... tirar o meu direito para ele conseguir tirar da família suíça, porque ele também não queria, se a criança, a partir do momento que fica numa família de acolhimento, o homem é obrigado, pela lei suíça, pagar a quantia que os suíços querem para ter o nosso filho, né, para viver, para o nosso filho poder morar com essa família suíça, né? Tem que pagar tudo. Portanto, se houvesse um bom senso, eu também podia pagar para a mãe cuidar do filho, certo? Sim, justamente. Mas como muitos homens, não digo todos, mas muitos homens têm essa cabeça que é de... então, são assim, eles, não, eu vou fazer briga, eu vou fazer tudo e prefiro tirar a criança. E esse foi o que ele fez, né? E a Bibiana, nessa altura, trabalhava ou tinha que deixar o trabalho para ficar com o filho? Não, quando eles nos abandonou, eu fiquei com a ajuda da social, né? Mas até aí, estavas a trabalhar? Não, porque até aí ainda estava na situação de, como se diz, um tempo de coronavírus. Então... Sim. Não tinha muita possibilidade até melhorar, né, a situação. E também eu procurei em todas, aqui de Thun, onde eu vivo, procurei como é assim, Platzfrei? Um lugar de creche, Fran. Sim, procurei um lugar, mas infelizmente estava cheio em todo lado e eu estava num Warteliste, numa lista de espera. Numa lista de espera. Então, isso significa que eu só podia procurar trabalho quando meu filho tivesse já num 100% numa quita, né? Essa era a situação. No caso do pai te dar a criança para ti, não houvesse esse conflito, possivelmente metias a criança numa quita e ias trabalhar, é isso? Sim. Não querias depender do dinheiro do pai do teu filho? Nem dá, porque só a cranquicaça é caro, medicamento é caro, roupas para criança é caro. E você sabe, você mora aqui também, não sei se você sabe, o custo de vida aqui é muito caro. Só o dinheiro do pai não dá para é lógico que o pai tem o dever de ajudar a criar o filho. Mas a pergunta também vai para ti, Viviana. Se fosse entregue a criança ao pai, tu também gostarias de dar a cota parte que o pai poderia dar para ti, como bem? Sim. Também tem uma nova lei que fizeram... Ou não vês os dois lados iguais? Tem também uma nova lei que me disseram, né? Eu tive essa informação de um advogado, que também tem uma nova lei que agora também, quando a criança está com a mãe, o pai também tem que dar um pouquinho de dinheiro à mãe até ela ter um trabalho, para uma ajuda, né? Porque a gente está 100% com a criança, então a gente precisa também, porque só o dinheiro da criança só dá para a criança, não dá para a mãe também viver. Então isso é uma nova lei suíça que também é uma parte pequena, não é grande como o do filho, mas é uma parte pequena até a mãe conseguir um trabalho. Aí a mãe conseguindo um trabalho, essa parte é cortada. Aí justamente isso que ele não queria, nenhum dos dois, nem pagar para o filho, nem pagar essa parte para mim, que até eu ter um trabalho, ele não queria nenhum nem outro, e foi isso. Aí a cabeça dele, como muitos outros homens são assim, e acaba com essa situação atingindo a criança, e a mãe também fica totalmente psicologicamente afetada, né? Muito afetada. Eu acredito que o machismo fale mais alto. Sim. E que o pai pense, aliás, eu sei disso, porque sempre por outras pessoas diz,
eu não vou dar dinheiro porque eu não vou manter só o meu filho, também vou manter a mãe do meu filho, ela não quer trabalhar, e por isso é que eu perguntei à Viviana se eventualmente ele desse algum dinheiro, se tu ias trabalhar ou se querias viver com o pouco que tinhas da ajuda dele. Não, não dá, porque o homem talvez, se a criança tivesse ainda comigo, talvez ele tinha que pagar para mim só 300 francos ou 400, algo assim. Isso não dá para viver e mesmo assim eu iria trabalhar um pouco. A criança comigo, eu iria trabalhar, porque ela ainda é pequeno, no momento eu iria trabalhar 60%. Quando ele tivesse maiorzinho, né, de 7, 8 anos a 12, eu iria trabalhar mais por cento. Mas muitos homens fazem essa bobagem, como você já sabe, faz essas coisas assim. Então, a criança acaba sofrendo, a criança e também a mãe. Porque a mãe fica muito afetada psicologicamente, muitas coisas mais, né? O meu papel aqui não é defender a mãe nem o pai. Vocês sabem. Por isso é que eu tenho que fazer algumas perguntas rasteiras, como nós dizemos em português. Se acontecesse isso hoje, tu dialogavas com o pai do teu filho e preferias dar o teu filho para o pai e poderes ver o teu filho, por exemplo, ao sábado e domingo, ou perdê-lo para a creche? Não, o pai fez muita coisa mal comigo e nosso filho, então eu não daria ao pai. Eu continuaria com meu filho, porque eu que dei a vida ao meu filho, e ele nos abandonou por outra mulher, me traiu, nos abandonou. Então, como ele fez muita coisa mal, eu não daria. Mas ele teria o direito, que eu sempre deixei ele ver o menino. A lei suíça dá para o homem ver. Olha para ela, mulher, faz extra. Aham. Vai. A lei suíça dá o direito, eles dizem, um final de semana com a mãe e um final de semana com o pai, né? Isso quer dizer que é 2 finais de semana ao mês com o pai e 2 com a mãe. Só que como eu era boazinha e muito, muito idiota, eu queria fazer paz com o pai, eu não queria ter discussão, eu deixava ele ver o menino sempre que ele queria, toda semana, a gente marcava o dia, a hora, tudo. Eu queria não ter confusão com ele, eu não queria ter treta, eu queria que a gente fizesse o melhor possível, né? Para não ter conflitos com o conselho tutelar. Só que ele se aproveitou da minha bondade e fez coisas totalmente diferentes. Então, eu percebi, se não estiver correto, corrige-me, percebi que tu não queres dar, não davas o teu filho ao pai do teu filho, porque, em princípio, ele queria levá-lo para a Espanha e, de qualquer das formas, tu ficavas sem ele. Mas também tens a noção que o teu filho está na Quesby e nem vê o filho, nem a mãe, nem o pai. Ué, mas a gente tem que trabalhar, porque você já sabe, se a gente não trabalha, os homens dizem que a gente quer viver do dinheiro deles, não é? Então, pronto, a gente não pode ficar em casa, os homens dizem que a gente quer viver com o dinheiro deles. Não é, porque aí ele só teria que dar 300 a mais ou algo assim. E isso não dá para viver aqui na Suíça. Você sabe então, que... a pergunta, a ver se me entendes. Para ser... neste momento, se tivesses um dos teus filhos em casa que a Quesp quisesse deitar a mão para levar para lá, o que é que tu fazias para evitar, mesmo em conflito com o pai? Mesmo em conflito com o pai? Sim. Ele está perguntando se você tivesse agora com um dos teus filhos e tivesse a escolha de dar para a Quesp ou para o pai, o que você faria? Não é isso? Para mim os dois é horrível. Eu nem sei. Eu prefiro ter os meus filhos e lutar por eles, mas os dois para mim é horrível. Dá para Quesp e dá para o pai. Para mim são mas a Viviane não acha que a solução mais fácil era dar a criança para o pai e poupar a criança da Quesp e depois lutar no tribunal pela criança com o pai e não com a Quesp? Não, é muito mais fácil. Eu vou dizer a você, porque eu primeiro já fiz isso e tentei lutar muito e a gente somos rejeitada. A gente pode lutar, pode provar o que for, é rejeitada, ele não quer saber. Então, eu não faria, porque principalmente o pai do pequeno, do segundo, ele não sabe nem trocar fralda, nem vestir uma criança, nem cozinhar. Eu imagino as coisas absurdas que o meu pequeno está passando com o pai. Bem, eu dei um caso e vou repetir aqui neste vídeo. Falei na primeira parte que um jovem
ficou com 2 filhos, porque a mãe assim o quis, não quis tomar a responsabilidade de ficar com eles porque não trabalha, está na social, e ele tem um ordenado que o possibilita de pagar um ordenado a uma senhora para lhe cuidar dos filhos. Ele não precisa de lhe cozinhar, não precisa de os trocar. E eu sei que tanto o homem como a mulher são cabeças duras, muitas vezes não há diálogo, e parte por aí. Eu sei que cada caso é diferente. O meu papel aqui é perguntar para eu perceber e para as mães, sobretudo as mães e os pais, nesta situação perceber, porque cada caso é diferente. Cada caso é diferente. Exato. Agora queria que fizesse uma conclusão sobre isto que eu disse, para depois dar a voz à Érica e à Vanessa. Sim. Eu quero dizer, né, que, como você mesmo disse, cada caso é diferente. Ela sabe como muita gente pode provar que eu sou uma boa mãe, que eu fiz tudo o meu possível, e é por isso que eu não estou de acordo, nem deixar com Cass para os meus filhos, nem dar para o pai, porque os pais, eu não estou falando de todos os homens em geral, estou falando dos pais dos meus filhos, não prestam. Por isso que eu nunca estive de acordo o pai dos meus filhos ter os meus filhos. De facto, quando se fica sem os filhos para a CASP, muitas vezes não tem a ver com o ordenado que nós temos, mas sim com o conflito parental, certo? Sim, mas tem a ver com dinheiro, porque quando a CASP deixa a criança na família de acolhimento, a gente tem que pagar, o pai ou a mãe, sabe? Se o pai trabalha, eles fazem o pai pagar. E quando... depende da decisão, né, dos tribunais. Mas também tem mulher que tem que pagar, como agora. O meu filho está com o pai e eu tenho que pagar alimento para o pai. Tá entendendo? Sim. Prontos, olha, como a Érica já falou, eu vou dar a primeira vez agora à Vanessa e eu dizia à Bibiana e à Érica para se sintonizar melhor, centrar o vosso vídeo, porque está a cortar muito a Érica. Então são as duas bonitas que têm que aparecer as duas. Agora está demais. Vocês... Assim está bom. Vanessa, nós já falámos assim um bocadinho em particular. Eu acho que também tens aí ideias muito boas. Também, se quiseres transmitir alguma coisa que falamos no particular, não tem mal nenhum. Mas pronto, eu dou-te a palavra depois desta conversa com a Viviane. Boa noite a todos. E já obrigado também, está bem? Obrigado, né? Também. O que eu queria enfatizar aqui com esse vídeo são os direitos que cada ser humano tem, não é? Porque nós, como ser humanos, temos constituído por lei certos direitos, e quando esses são violados, a gente se sente, desamparado. Na verdade, não se sente, é desamparado, não? Na palavra em si, adoção e família de acolhimento, na palavra em si tem uma diferença muito grande, mas na forma com que, no caso com a minha família, no qual foi feita, foi as duas, não tem diferença, não é? Porque foi arrancado, e aliás, não só arrancado, foi tirado os direitos da mãe. Tirado o direito total da comunicação, de ter comunicação com contato com os filhos. Além do mais, eu não consigo, não entra na minha cabeça, não consigo entender porque é que a família entra dentro desse pacote também, não? Eu, por exemplo, também não vi meus sobrinhos, tanto nenhum como o outro. Eu não entendo como é que isso... Porque, na verdade, eles têm família, sim. Eles são amados pelas famílias, sim. E, por uma questão ou outra, pode ser retirado os filhos. Chegou aí nesse passo? Ok, chegou. Mas, então, por que a gente não faz um sistema de visita para a família, para o que seja, para o laço familiar continuar? Não, que eu acho...
Eu acho não, eu tenho certeza que isso é muito importante para o psicológico de um ser humano. Não é saber de onde é as suas raízes, de onde é que você vem, o que é que está acontecendo. Eu acho que isso acho não, tenho certeza que é muito importante para o psicológico de um ser vivo. E sobretudo nessa idade, na idade de formação, né? Desde quando é bem pequeno, ou mesmo na adolescência muito mais, porque estão amadurecendo, né? E não sabem. Eu posso pensar que essas crianças se sentem completamente confusas, perdidas, e isso gera um gasto muito grande. Por quê? Porque gera um deficiente no psique da criança, e esse deficiente vai ter que ser tratado. E o tratamento disso tudo não é como uma gripe, que você sabe, a gripe você tem 3 dias. Você toma o que for, nesses 3 dias vai passar, você recebe a conta e pronto. Um tratamento psicológico pode durar uma vida inteira. E quem corre com esses gastos? Né? Falando, não, não é mais humanitário impedir, não deixar que chegue a tão longe, né? Também gostaria de falar da associação. A associação em si, a CASP, na verdade, ela tem fundamentos, né, de defesa ao menor, defesa aos adultos também. Em princípio, é um bom é um bom sistema, né? Aquilo para o que eles demonstram ou dizem lutar é bom. Só que não podemos esquecer que todas as associações são dirigidas por pessoas, como eu e você. E nós não somos perfeitos, e existem falhos, sim. Existem casos que têm falhos, sim. E seria muito bom se houvesse uma instituição à parte que pudesse fazer como a revisão dos casos da CESP, né? Porque a CESP em si é uma instituição governamental com a qual um cidadão não pode ir contra ela. Né? O único que pode ir contra ela seria o Supremo Tribunal. Só que aí está o paradoxo, porque o Supremo Tribunal, o Estado suíço e a CESP, eles trabalham junto, né? É tudo dentro do sistema. Então, seria bom que houvesse uma instituição que pudesse revisar certos casos para não haver tanto. É porque é uma perda, né? Uma perda emocional. São crianças que são arrancadas das suas famílias. Isso gera um transtorno psicológico muito grande que pode durar a vida inteira. E isso Para as tudo crianças e é para as caro. mães. Isso tudo é caro o tratamento, né? Tanto curto como longo. Um tratamento psicológico pode durar a vida inteira. Aliás, com certeza dura a vida inteira. Você nunca vai ouvir um tratamento psicológico que dure um mês, né? Dura muito tempo. Isso é muito caro. E por que não investir em uma coisa que fosse bom para todo mundo? Aí entra aí os direitos impostos pela ONU, né? Os direitos humanos. Nós, pais, mães, nós temos direito de exercer a nossa finalidade como tal. Foi por isso que nós colocamos os filhos ao mundo, por isso que somos denominados pais, porque temos direitos sobre os nossos filhos. Então, quem defende o direito da mãe e do pai? Ninguém aqui na Né? Suíça. Por Ninguém. quê? Porque Os está direitos são faltando, tem um roubados. Os déficit, direitos das está mães, das faltando mulheres. uma instituição que administre tudo isso, né? Na verdade, as crianças não são números. E não há quem defenda, porque há um sistema, como a Vanessa diz e muito bem,
isto é quase como a ditadura num país comunista. É a mesma coisa, o processo é o mesmo. Ninguém pode ir contra o presidente. As tropas são todas a favor do presidente. Só as tropas é que podem terminar com a ditadura. O povo não vale nada. Não é? Aqui na Suíça, né? Porque se o povo se juntasse, reunisse, os suíços próprios, fizesse algo contra o sistema aqui, com certeza iria haver uma mudança. Mas os próprios suíços aqui não fazem nada para eles, dão igual, eles fazem assim. Quando se trata de um tema assim, então eles têm mais... É a minoria, né? Como é a minoria, então eles são como abafados, são calados por pessoas que não entendem a situação, por pessoas que colocam todos... Digamos que o povo suíço tem uma mentalidade um pouco atrasada. Falo mais das pessoas a partir dos 40 anos, porque os jovens que hoje em dia estudam nas universidades com os europeus ou com os sul-americanos e por aí fora, já têm uma mente aberta, não é? Depois há aqueles votos que nós chamamos de... Como é que se chama? Ajudei-me. Aqueles votos populares para aprovar uma lei. Sim. Você não sabe o nome, eu não me está a lembrar agora. Aqueles votos... Votos, sim. Os votos. São votos, se chama são votos populares, que é o povo que decide. Muitos suíços não vão voltar, porque eu já tive conversa com muitos sobre isso, com muitos suíços, e muitos não se interessam a mudar sistema, não se interessam da política. Muitas pessoas suíças, como eu tento falar, né, para ver se eles votam, eles dizem, não quero fazer nada, não me interessa nada. Eles estando bem, eles não querem fazer nada para mudar a lei deles, para fazer algo pelas mulheres, o direito das mulheres e da criança de viver com a mãe, de ser educado pela mãe. Então, o suíço, a maioria, a minoria, talvez pense diferente, mas a maioria, eles não querem saber porque eles estando bem nas suas casas, eles não querem saber o que passa com outras pessoas. Infelizmente, o que nós vimos, nós estrangeiros, vimos muito isso aqui na Suíça. E depois há os imigrantes que têm a dupla nacionalidade, que também não voltam nesses registros, digamos. A ver se me lembro, antes da entrevista, qual é o nome. Estou bloqueado. Érica, o que é que tens a dizer hoje? O que eu tenho a dizer? Muita coisa. Fala tudo. Fala tudo. Não é como Viviane e Vanessa falou, nós temos ideias, né? Principalmente as pessoas que já passaram umas coisas com a QESP, com todo esse sistema, e aqueles, né, que passaram essas tragédias, nós temos ideias, né? Como a Vanessa também disse, poderia investir para ajudar as famílias, as mães solteiras, que estão sozinhas com as crianças, como é que eles vão trabalhar sem ter alguém aonde deixar a criança, sem ter dinheiro, sem ter condição, aí a mãe fica esgotada e o povo ainda ataca a mãe porque ela está numa situação, porque ela não pode deixar, é o dever dela como mãe proteger e cuidar das crianças dela, mas sem ter a possibilidade de trabalhar, de deixar a criança numa creche, sem ter um lugar de creche, sem ter condições financeiras, a mãe não tem saída, e sem achar uma ajuda do Estado. Se o Estado colocasse uma ajuda séria, sincera, nesse momento para a mãe, eu digo aqui que a maioria não ia jamais chegar nesse ponto. Por que não ia chegar nesse ponto? Porque a pressão psicológica da mãe automaticamente, em a maioria dos casos, melhora. A mãe vê uma luz no túnel. Gente, achei um trabalho. Tem ajuda, né? Nossa, achei uma creche. Nossa, eu posso ir trabalhar, posso ficar tranquila. Estou ganhando meu dinheiro, a mãe fica mais aliviada. E aí vamos explodir e falar, nossa, o Estado até investe para ajudar a mãe, ajudar um pouquinho, limpar a casa. Vamos ajudar essa mulher.
para não chegar no ponto da mãe estar numa pressão tão grande psicológica e falar: vem cá, pai, você também não quis ter um filho? Cadê a sua ajuda, meu filho? Me ajuda. E os caras não querem soltar o dinheiro na hora do prazer, na hora do vamos ver, eles estavam. Mas quando chega o momento da responsabilidade, no momento de estar aí, não estou falando todos, mas desculpa dizer, a maioria, na hora do vamos ver, eles não querem saber, não, minha gente. Eles não querem saber. Aí, desculpa dizer aqui, estamos na televisão, quem se lasca são as mulheres. E no final, quem passa o transtorno são os filhos. São os filhos que pagam toda a conta depois, psicologicamente. Porque se você for ver essas crianças que foram retiradas das famílias, de pai, mãe e tudo, se você ver essas crianças, tenta suicídio, estão afundados em drogas, não prestam, tentam se matar. É suicídio, eu falei. E não prestam para a sociedade, minha gente. Depois eles falam, por que o jovem de hoje não presta? Porque vocês não investem nas famílias. Vocês não investem nas famílias. Vocês investem no sistema de vocês. No sistema de vocês, mas não investem próprio nas famílias que precisam de ajuda. E não ajuda quando tudo foi água abaixo, não. Ajuda no começo, enxergar a necessidade de uma mãe solteira que foi largada, de um homem abandonada, ou também, tem homens que a mãe deixa os filhos por aí e se manda. Existe também. Ajuda séria. Isso que falta. E isso que a Vanessa falou também. Não existe um ponto que controla a decisão deles, que obriga a CESP a revezar o pensamento deles. Não existe. Deveria ter outro sistema que controlasse o trabalho da CESP, do Conselho Tutelar Suíço. Porque se ninguém controla, eles pintam e bordam com nós. Eles fazem injustiça com muitas mulheres e crianças. Se ninguém controla eles e diz, epa, vocês estão fazendo errado. Vocês estão nessa situação, é totalmente errado. Tá entendendo? Não tem ninguém que faça esse controle. E o tribunal deixa o CESP decidir tudo. Eles não se metem e dizem, vocês querem fazer assim? Tá bem, tá de acordo. Porque, eles não querem, o tribunal João, não quer fazer nada, nem liga. Tem também um exemplo que eu queria dizer, né? Quando tem um caso que, né, tipo, o tema pagar, o pai pagar. Porque se o pai pagasse legal mesmo, a mãe não estava nessa pressão psicológica, né? Eu falei assim, o pai agora mudou a financeira, eu quero que ele mostre a situação financeira para poder ver se ele pode me ajudar mais, né? Revisar. Ele não é obrigado a mostrar a situação financeira dele, só se eu levar na justiça. Para eu levar o homem na justiça, eu tenho que ter advogado. E se eu não tenho dinheiro para pagar advogado, eu não recebo ajuda. Então, ali, de novo, os meus direitos como mãe solteira, perdido. E quem é que vai nos ajudar? Perdidos e roubados. E quem é que vai nos ajudar a mudar esse sistema que acaba com as pessoas que entram numa situação assim? Não tem saída, como a Vanessa falou. Como é que uma pessoa sozinho vai ir contra o Estado? Porque foi dado o poder para eles. O poder. E tem suíços, sim, que se... aproveitam. Tem suíços que se defenderam, que também caíram nessa armadilha. Tem suíços, mas é a minoria. Por que a minoria? Porque eles têm medo. Quando aqui na Suíça você fala o nome CESP, para a maioria das pessoas, vê na cara, eles têm medo. É medo. As vítimas aqui são sempre as crianças, certo? As crianças são as vítimas desde o primeiro minuto até saírem de lá. E quando saírem de lá, normalmente não têm asas para voar. Não vão ter uma família de acolhimento, porque depois não vão querer saber deles. Verdade. Provavelmente a família de acolhimento tem aqueles filhos porque lhe cai dinheiro também. Sim, eles recebem. Sim. Exato. Agora, eu vou dizer, João, ali eles defendem os direitos das famílias que acolhem, porque foi eles que organizaram. Os direitos das famílias que acolhem, eles protegem. Mas os direitos da mãe, quem protege? Quem?
E aqui, voltando ao voto, eu agora lembrei-me, chama-se referendo, é um referendo, os suíços trabalham muito com os referendos e o povo suíço ou não vota, como vocês dizem, ou votam sempre contra, a prejudicar as pessoas, os imigrantes. São anti-imigrantes, a maior parte deles, não todos, que eu também conheço boas pessoas. Por outro lado, tanto o pai como a mãe têm direitos iguais, e vocês sabem disso. E há conflitos. Eu não acordo em desacordo se deve ficar com o pai ou com a mãe, ou com aquele que tem o melhor ordenado, e se a mãe não tem trabalho, pode sim arranjar um trabalho, desde que tenha um lugar na um lugar na quinta, não é? No infantário. Por outro lado, eu acho que as mães é que deviam de ficar com os filhos. Só por isso. Só por este motivo. Eu também sou homem. E do meu jeito, olhei pelas minhas filhas e quando é preciso olho pelos meus netos, mas a verdade é que eu não tenho jeito. O jeito que a mulher tem. Sim. Eu dou de mamar o leitinho de biberon ao bebê, mas eu não tenho jeito, o mesmo jeito que tem, por exemplo, a avó. E a avó, ou a mãe, ou uma tia, ou seja, uma mulher. Sim. Se calhar, se fosse para ir ali jogar à malha ou à bola, não é? Ou ver um filme, se calhar fazia uma melhor posição. Mas no dia a dia, na aprendizagem, eu acho que a mulher terá um papel mais importante, mais fundamental na vida dele. Claro que o pai vai compor. Se não tiver o pai, a mãe tem que fazer de mãe e pai. Sim. Mas é só mais exatamente por isso. Eu acho que vocês perceberam. Não quero dizer que os filhos fiquem mal com o pai. O pai também pode pôr o filho na quinta e vai buscá-lo ao fim do dia e ver televisão com ele ou jogar bola com ele. Não joguem às bonecas, não é? Sim, mas não depende de cada situação, como você sabe. Porque tem homens que também já fez muito mal a crianças. Aqui na Suíça tem muitos relatos, saiu. Sim, refere-se à pedofilia, certo? Pronto, é isso, é? Não só a agressão. Não é pedofilia, quando você vê a maioria dos casos no primeiro ano de divórcio, é muito raro você ver um homem e mulher entrar em acordo, porque sempre é a mesma coisa, o homem não quer pagar e a mulher fica sem, né, tem que cuidar das crianças e não tem outra opção, né? Então, depende do homem. Se o homem é muito difícil, se os meus filhos voltam para casa bagunçados psicologicamente e eu vejo que eles passam mal, como é que eu vou... É claro que ele tem seu direito, mas ele também tem que ser colocado no lugar dele como pai, né, que não para não fazer mal às crianças, né? Depende do pai, entende? E aí também, de novo, a ajuda do Estado poderia ser obrigar os pais, como no Brasil. Isso daí no Brasil é brutal. Você paga como pai querendo ou não, senão você vai para cadeia. Se não vai para cadeia. Não aqui tem na Suíça discussão. não. Aqui eles não prendem homem não, nenhum. Parte do princípio que o pai não tem tanta habilidade para cuidar do filho, a mãe é mais cuidadosa, tipo, o filho chega à casa, se for cuidado pela mãe, o filho vai lavar os dentes, vai tomar banho, anda a comer, vai deitar, todos esses propósitos, não é? E o pai, se calhar, descuidado, é capaz de dizer assim: olha, pronto, vai dormir, não diz para ele lavar os dentes nem para tomar banho. É um exemplo. E muitos homens não sabem cozinhar para as crianças e quer dar só um sanduíche. Isso é um exemplo do meu primeiro filho. Ele dizia: mãe, olha, de manhã, na hora do almoço, porque o meu filho é acostumado, todo dia eu cozinho fresquinho, verdura, tudo, eu cozinho sempre fresquinho. E o pai, eu já disse, olha, ele come isso, cozinha direitinho, por favor. O pai não se interessa, às vezes fica dormindo até tarde, a criança se levanta, nem café da manhã, o pai apronta, bota na mesa, e nem cozinha, diz: ó, mãe, eu não comi porque o pai botou na hora do almoço um sanduíche para mim, e eu não como isso. Ele não é acostumado na hora do almoço comer sanduíche, ele come
comida saudável. Isso é o quê? Comida saudável. Arroz, feijão, carne ou peixe, verduras, entende? E fresquinha. E muitos homens, eu não digo todos, mas muitos homens não fazem isso. Aí a Mas criança também... também Agora não sendo machista nem feminista, as mães também têm esse papel de não serem competentes. Há muitas mães, certo? Eu agora também, o meu ex-marido, ele cuida muito bem, sabe? Muito bem, então eu fico mais tranquila. Mas no começo, como estava fresquinho a separação, não era possível, era muito, né? E eu vou dizer, os pais têm os direitos, e é bom para as crianças ter contato com o pai. Só que tem que ser um contato saudável. Sim, saudável. Saudável, com respeito, Sim. é isso. E né? se não tem esse contato saudável da parte do homem, isso afeta muito a criança psicologicamente, e a mãe também fica afetada, porque vê a criança sofrendo, tenta falar com o pai, que foi o meu caso, tenta falar com o pai, só que o pai não quer saber, ele só quer discussão, dizer, eu faço como eu quero, não me interessa o que tu pensa, e pronto. E assim fica muito mais difícil de fazer a melhor coisa para a criança, porque muitos pais, não todos homens, mas muitos homens não querem, junto com a mulher, né, fazer o melhor para a criança. No final de contas, o melhor disto tudo era as pessoas ter um atendimento mútuo, conversar, ter diálogo. E é isso que falta ou seja, no meio não, nas pontas do filho, não é? Na ponta, as pontas é o pai e a mãe, porque Sim. o filho está no meio, por isso é que eu digo as pontas. Falta o diálogo, porque se houvesse diálogo, e cooperação. de alguma das não formas. Só diálogo, cooperação também. Sim, o diálogo, havendo diálogo, há cooperação. Não havendo diálogo, não há cooperação, certo? Pronto. Eu só quero falar aqui uma coisa rápida também, e depois eu gostava de ouvir a Vanessa de novo. Agora uma pergunta. Alguma de vocês, as três, tem conhecimento de quanto é que a Gemeinde, ou seja, a Câmara Municipal, que vós dizeis, nós dizemos comuna, mas como é que vocês dizem brasileiro? É? Prefeitura, a gente diz Prefeitura. Isso mesmo. Quanto é que a Prefeitura dá à QESB por cada criança? Não sabem? Nós não sabemos, não temos essa informação. Mas eu ouço falar que são uns milhares valentes, que é muito dinheiro. Sim, eu também acho. Eu não sei, mas vamos imaginar que são 5 mil, 10 mil, 20 mil, não importa o valor. Porque é que eles, em vez de dar tanto dinheiro, não dão só 2 mil francos à mãe para ela cuidar do filho. Supomos que dão 20 mil, eu não sei se é o valor, supomos que dão 20 mil à QESB. Porquê é que não poupam 18 mil, dando 2 mil à mãe e poupando 18 mil? Sim, isso seria uma grande ajuda. É comercial ou não é comercial? O que é que vocês pensam? Oi? Acham que é comercial ou não é comercial? Podiam poupar os 18 mil, se o caso de dar 20 mil à QESB, podiam dar 2 mil à mãe para cuidar do filho. Mas aí é que tá, João. Quem é que vai dizer isso para a QESB? Quem? Eu, como mãe? Não, eles não escutam. Tem que ter uma instituição que coloque isso na mesa da QESB. Mas isso não existe porque não interessa. Não existe porque não lhes interessa. Na Suíça há um sistema, não é só na QESB, em tudo. Eu não sei se vocês conseguem ler o que eu meti aí escrito. Está muito pequeno, não dá para gente. Pois. Muito pequeno. Eu só quero dizer o seguinte, eu escrevi um artigo que vai em função Sim, escreveu, a Suíça comete crimes contra a humanidade, e é verdade. Nós somos prova disso. Nós somos prova disso, como se diz? Mündlich, schriftlich, como é que se diz? Mündlich? Escrito e falando. E convivemos tudo aqui, e convivemos muitas coisas
crimes que os suíços fazem com nós, estrangeiros, mulheres e crianças. Tiram todo o direito da criança, todo também. Só resumir esse texto, os nossos maiores espiões são os médicos de família, os médicos dos hospitais, advogados e afins. Porque eles fazem-nos perguntas desnecessárias, ou seja, tu quando vais ao médico porque tens uma dor, ele consulta-te sobre essa dor, mas depois pergunta-te de assuntos familiares, se vais de férias, se trabalhas, se estás no fundo de desemprego. São essas e outras perguntas, no qual ele escreve num simples papel. Sim. Mas isso vai depois tudo para o computador nas tuas costas e vai para um sistema onde todo o sistema suíço consegue ler aquilo. Um dia que tu vais a um médico, um dia que vais à justiça, a qualquer sítio, tu tem lá toda a tua informação. Porque quem passa essa informação és tu involuntariamente. Porque vais dizendo ao médico, ele vai apontando e ele vai pondo tudo no sistema. Ele sabe todos os passos que tu dás. Se tu mentires, esse registro fica lá como verdadeiro. Sim, mas há casos e casos, porque no meu caso, eu tive muita ajuda de vários médicos, psiquiatras, psicólogos, todos ao meu favor. Todos mas não deixaram de fazer perguntas no qual apontaram e estão no sistema. Não, mas eu convidei cada um deles para ir na minha casa para ver como eu vivo, para tudo. Sim, eu tenho prova de todos eles. E como eu digo, depende de casos e casos, né? Só que nada contra isso. Em geral, eles fazem apontamentos desnecessários para ficarem registrados no sistema. E não é só os médicos, são os professores na escola. Sim, são piores também. Por exemplo, e depois a associação ela vai pedir a informação e eles são obrigados a dar. Exato. Agora, por exemplo, na escola, Só um momento, volto já. Quando um miúdo é muito despachado, que tem muita genica, portanto, é hiperativo, porque há pessoas que são muito quietinhas, ficam ali no lugar, outras saltam, pulam, põe-lhe logo um problema que essa criança não está bem. Quando é a energia dela. Há crianças que, por comer chocolate, ficam com uma energia positiva. Faz-me efeito. Isso e outras substâncias, coisas que nós comemos, vitaminas, prontos. Por outro lado, se a criança é muito pacata, muito quieta, é muito reservada, também tem um problema para eles. Eles põem problemas. E muitas vezes põem problemas, das crianças. Sim. Muitas vezes põem problemas das crianças para afetar os pais, psicologicamente, e até para retirar as crianças para as CASP. Sim, isso mesmo. Às vezes eles põem problema, fazem problema onde não tem problema. Eles exatamente. Atenção, eu não estou a inventar nada. São as mais que me dizem. Você está certíssimo, é assim mesmo. São as mais que me dizem, eu não invento nada. Você está certíssimo, também concordo. E eu, quando cheguei à Suíça, eu vou dizer isto, não sei se eu já disse isto, não sei se disse em vídeo, vou dizer agora aqui. Quando eu cheguei à Suíça, trouxe uma filha com 11 anos e outra com 16. Sim. A miúda com 11 anos, ainda hoje é tímida, mas desenrascada, fala bem o inglês e o alemão, dá aulas de ler, onde também aprendeu, onde tive ler e ficou a trabalhar com crianças no qual fazem o ensino da linguagem e tudo. E nessa altura, a social, ou a escola, junto com a social, vieram à minha casa dizer que ela que tinha que desenvolver, que era muito acanhada, que sofria de bullying, e blá, 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 e quando não era bem assim. E pediram-me, a ver se eu aceitava, que ela fosse para uma senhora. A senhora era advogada e era alemã,
E eu aceitei que ela fosse para desenvolver e ia 2 vezes por semana. Houve uma altura que eu disse, pronto, não vais mais, por um assunto qualquer, que não me lembro muito bem, não vais mais, e elas vieram à minha casa. Sim. Elas vieram à minha casa, e eu, na altura, que estava cá o primeiro ou o segundo ano, não sabia o que era isto de retirar crianças, e elas foram lá, foi mais para ver a nossa casa, a ver as condições da nossa casa. Sim. E a menina ficou lá até uma certa idade, mas vinha todos os dias a casa, ia para a escola, depois 2 vezes por semana ia para a senhora e depois vinha para casa, vinha todos os dias a casa. Nunca se falou em QES, nunca se falou em retirar crianças. Mas hoje, pensando, rebobinando a minha cassete para trás, eu se calhar nessa altura corri um pouco de perigo. Sim, eu também acho. Percebes? Porque hoje, pensando bem, felizmente correu bem, ela desenvolveu-me bem no alemão, porque já sabia falar alguma coisa em inglês, porque tinha andado na escola em Portugal a aprender o inglês, desenvolveu bem e hoje tenho um posto bom e tenho uma ordenada, graças também àquela senhora, que era estudada, era uma advogada, e eu também simpatizei muito com ela, ela nunca pôs problemas, imagina que a senhora que punha problemas e criar a criança para ela, eu podia ficar sem ela. Podia, e principalmente se você dissesse, olha, eu não estou de acordo, talvez eu vou procurar outra coisa para minha filha, outra ajuda, outra coisa, eles não aceitam. Se você não concordar com eles, eles dizem, vamos fazer assim, 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 Fetic, vai ser pior para você. Só porque a miúda era pacata, porque ficava no canto dela. Pronto, primeiro estava a aprender o alemão. Ela já sabia o inglês, mas estava a aprender o alemão. E hoje, voltando atrás, eu corri esse risco. Tenho a certeza daquilo que estou a dizer. Pronto. Eu também. E hoje é mais perigoso, hoje está mais viciado. Embora que naquela altura, como eu noticiei aqui, a Suíça importava muita criança para adoção. Não sei se compravam as crianças, se alugavam as crianças, se roubavam as crianças, não sei. Provavelmente eram os pais que vendiam as crianças a troco de meia dúzia de tostões, de francos. Não sei. Eu não sei, eu sei há muitos artigos escritos sobre isso. Para o que fizeram comigo, para mim, na minha opinião, é um roubo. Roubaram meus filhos, para roubaram mim é um meus roubo direitos, também. roubaram os para direitos mim é um dos meus roubo. filhos. Para mim, a Suíça são ladrões de crianças, ponto. Sim, para mim também. Eu também penso assim. Prontos. Não têm o direito de roubar uma criança. Se, em vez de dar dinheiro, balúrdios, milhões às instituições, davam uma côdea às mães que dava para sustentar os filhos. Prontos. Eu também acho. João, se você vê em outros países, na França mesmo, como eu estou informada, né? Não sei, Vanessa, talvez você saiba melhor. Não, eles pagam. Pagam para as mães. Como eu sei, 2 anos. Não sei hoje como é hoje. Mas antigamente eu tinha uma conhecida lá, ela me disse, não, na França, 2 anos. Eles, por cada criança, eles pagam, né? O Estado, né? Fora o alimento do pai e tudo que também vem. Pronto, então, me pergunto, num país de primeiro mundo, isso não é possível? Por quê? Isso não é possível, eu sei dizer, porque eles são racistas. Eles fazem com a maioria da gente que somos estrangeiros, que eles sabem que não pode pagar advogado para lutar pelos nossos direitos. E tem muitos suíços que não querem se meter, dizem, para mim é igual, não quero fazer nada. Eles estando bem na casa deles, eles não se importam o que é que os outros estão sofrendo. Não, mas acontece também com suíços. Sim, mas pouco. Só que a diferença é que os suíços têm as famílias deles aqui. Os estrangeiros, não. As mães, maioria, não tem. Essa que é a diferença. Aí, eu tenho, graças a Deus, eu tenho um pai, né? Que me ajuda. E os outros, que não tem essa possibilidade? Ou não tem, né? Não, mas os suíços é assim. A minoria acontece isso, mas eles não querem saber. Eles próprios não reagem. Eles não reagem para lutar pelos direitos dele. Está tudo igual para eles. Mas o importante é nós. Nós, estrangeiros, temos que se juntar, botar a boca no trombone, botar para o mundo inteiro saber o que os suíços fazem com todos nós estrangeiros, porque eles fazem muita injustiça com todos nós. Estamos a caminhar para 1 hora e eu vou aqui dizer mais 2 coisas.
e vou dar a voz a cada uma de vocês assim para esta ponta final. A Suíça quer que nós, imigrantes ou ausländers, respeitemos a lei deles e a cultura. Eu estou de acordo. O que eu não estou de acordo é que a Suíça não respeite a nossa lei e a nossa cultura. Sim, Por exemplo, tanto Portugal como o Brasil, a maioria somos católicos, sim. principalmente em Portugal. Somos católicos. Automaticamente nós batizamos os nossos filhos com 2 padrinhos. Os padrinhos servem única e exclusivamente para o seguinte, não só para batizar, mas para cuidar dos nossos filhos, caso nós necessitemos por algum motivo. Por falecimento, por azar na vida, seja por que for. E, portanto, se na Suíça um pai ou uma mãe não tem a possibilidade de olhar para um filho por doença, ou por qualquer motivo, por abandono é outra coisa. Para abandono, antes bem que vá para adoção. Dependendo. Mas, principalmente, os padrinhos deviam ser convidados a olhar por essas crianças. E isso é uma tradição de Portugal e do Brasil, e também devia ser cumprido, tal como eles querem que nós cumpramos a lei e a cultura deles, eles deviam de respeitar também a nossa. Sim, eu também acho. Isso mesmo, concordo. E não tem que roubar crianças, porque isso é roubar crianças. Para mim também. E a Suíça, que se quiser, que me expulsa daqui da Suíça. A Suíça são ladrões de crianças. Sim, e ladrões dos direitos das crianças e direitos das mulheres, em geral. Exatamente. Prontos. Prontos. Eu dava agora a voz à Érica para terminar. Ai, eu desejo todas as mães nessa situação difícil, parecida como já ouviu aqui, muita força e muita saúde. É só isso que eu posso dizer. E eu estou orando pelo nosso estado, pela Suíça, poder achar uma solução para esse problema, né, politicamente, e isso poder ser resolvido um dia em nome, assim, ser resolvido, né, pelo favor das mães. É só isso. Mas se nós estrangeiros não se juntarmos e fazer algo contra, nunca vai ser mudado nada aqui, como eles nos tratam, nunca. Por isso que é muito importante todos nós se juntar, botar a boca no trombone, dizer ao mundo inteiro como os suíços tratam todos nós. Isso é muito importante, porque só aí que vai mudar alguma coisa no sistema suíço. Quando eu falo na Suíça, atenção, não é para ofender o país Suíça. Sim, eu também não. Mas não sim, porque eu adoro a Suíça, gosto da cultura suíça, eu gosto da Suíça. Sim. Não é para ofender a Suíça país, mas para ofender a Suíça corrupta das pessoas que estão à frente do poder absoluto. É isso. Vá nessa. Não está escutando nada, a gente não escuta. Vanessa, é sua vez, minha filha. Foi embora. Tá me ouvindo? Sim. Agora. Ok. Com certeza nesse assunto, que também, aliás, também acontece com família suíça, porque eu sei, né? Porque eu sei de primeira mão. O caso é mais financeiro mesmo. E também tem a outra parte que é a maneira deles serem, não? Eles não são muito, os sentimentos são mais frios, isso é assim. Mas também é a parte financeira, né? Se você não tem a possibilidade de agir financeiramente contra alguma coisa, você está só rodando e não faz nada, entendeu? E eu acho sim importante defender os direitos humanos são para todos, para estrangeiros e para os de casa, principalmente para os de casa. É bem importante, né, ainda que sejam a minoria, que eles lutem sim pelos direitos humanos, porque todos somos humanos. Pode ser que
os suíços sejam suíços e eu sou brasileira, a minha irmã é brasileira, você é português, mas o que nos une, numa única só voz, é que todos somos humanos. E há, sim, direitos para todos os humanos e são todos iguais. E quando esses direitos são quebrados, deveria, sim, de haver uma instituição a qual pudesse, né, reolhar, reabrir, analisar, né, os casos de Controlar o buscar e buscar onde é que está a deficiência e trazer uma solução. Bem, eu acho que isso é bem importante e é aí a minha palavra última, porque a verdade é que é muito triste e você fica tão desesperada que não sabe mais nem o que dizer, né? Sim, como eu disse, né? Se não tem um sistema que controle o trabalho do Conselho Tutelar da Suíça, isso vai ser, eles vão ser sempre corruptos a vida inteira. Aí, mas por isso que temos que fazer algo contra isso, contra essa corrupção, contra esse sistema, para que haja outra instituição que controle essas pessoas, o trabalho deles, como eles fazem com nós, onde eles estão errando e tudo mais. Eu acho que, para mim, isso é a única possibilidade que pode mudar o sistema corrupto da Suíça, como também em outros países. Porque, João, para você ver, até pessoas com dinheiro que pagam advogados, os advogados não querem defender. Não quer defender. Porque não querem. Não vai contra a CESP. Só Não ouvir vai o contra a nome, ele CESP, já... não vai contra a SUVA, não vai contra a IFAO, ao IA. Portanto, é como eu costumo dizer, a Suíça tem um sistema que é a bola de neve dos Alpes. Isso mesmo. Prontos. Isso Agora deixai-me só acrescentar isto. Eu vou deixar aqui uma deixa. Eu acho que as mães têm que se juntar todas, reunirem-se todas, ir para a porta dos consulados e da embaixada. Claro que as mães brasileiras não podem ir para a porta da embaixada portuguesa, nem as portuguesas para a embaixada do Brasil. Sim. Mas sim, nós podíamos ir todos para a porta da ONU aqui na Suíça. E se calhar, se pudéssemos conseguir falar com alguém para sermos atendidos lá, não é assim tão longe. E fazer manifestações pacíficas com a nossa bandeira às costas. Sim. E pedir a cada um dos diplomatas que nos representam que comuniquem com os nossos países, com o Presidente da República, com o Governo, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, com os Secretários de Estado, com os deputados. Sim, isso mesmo. E eles têm que fazer força conosco, senão que ponham o lugar deles à disposição. Sim. Que deixem arrefecer a cadeira, que a cadeira está quente, de ter lá o rabo sentado sem fazer nada. Sim. Sim. Eu também acho e também penso assim também, como você disse, concordo completamente, porque muitos, né, políticos e etc, né, ganha dinheiro, o rabo sentado na cadeira e não quer fazer nada. Bem, eu acho importante sim defender. Temos aqui várias pessoas que comentaram da Suíça. Aqui o Isaac está a falar de Espanha, não de Itália, perdão, a dizer que também é uma máfia muito grande. E aqui a Fátima está a falar de Portugal. Hoje não tivemos muitos comentários, mas as pessoas estão a ver e quando nós desligarmos vai haver muita mais gente a ver e muita gente a abrir os olhos para ter cuidado para que não fique sem os seus filhos. Tivemos reações ao vídeo número 1, estamos na parte 2, houveram reações de mães que estavam com medo de perder os seus filhos. Houve uma mãe mesmo que já foi a tribunal esta semana e o tribunal deu-lhe a guarda, mas não definitivo, porque vai ter que lá voltar, e eu rezo a Deus e à Nossa Senhora de Fátima que lhe deu o filho, porque a mãe foi quem andou com ele 9 meses na barriga e que o pariu. E o pai teve o prazer. E muitas vezes o pai, não quero dizer que os pais sejam todos iguais, porque eu sou pai e dei carinho e dou carinho à minha maneira, e os pais também são carinhosos, mas alguns, isso é ultrapassado. Preferem dizer assim, o filho não é para mim, mas também não é para ti.
Sim. Uhum. Pronto, esse é o problema. Pronto, e não vou dizer mais nada porque é sempre caricato falar certas coisas, tenho muito medo de errar e se eu errei alguma vez, é possível que sim, também sou humano, mas fala mais alto também os meus sentimentos, porque eu também estou revoltado e como eu disse, eu não defendo pai nem E eu mãe, quero mas estou agradecer revoltado você. com o sistema. Eu te quero agradecer por essa oportunidade, por estar falando toda a minha situação, a nossa situação aqui, né, ao vivo, e esperamos isso, né, que alguém, o Filho de Deus, veja nosso sofrimento e diga, queremos ajudar vocês, né? Eu estou esperando isso, né? Nós todas, e esperamos isso. Obrigado por essa oportunidade que você Não tens que agradecer. Fazendo por nós. E para que você saiba, tem muitas outras brasileiras também que vai entrar com você em contato, que eu conheço, são boas mães, trabalhadoras, mulheres que sempre lutou. Eu conheço pessoalmente. E também todas elas vão falar o caso delas, né? Elas vão chegar de férias e vão entrar em contato com você. Dou prioridade, fica aqui já escrito, dou prioridade àquelas mães que têm filhos para adoção. Uhum. Em primeiro lugar. Porque eu quero dizer às mentalidades pobres que têm cérebro de galinha que na Suíça continua a haver adoção. É o caso do teu filho mais velho, que fica aqui bem esclarecido, que já o disseste 2 ou 3 vezes. Disseste-me em privado e disseste-me no vídeo. Uhum. Abrir a mentalidade, as pessoas têm a mente fechada para dizer que na Suíça ainda continua a haver adoção. E quando vão para famílias de acolhimento, é uma mentira, estão na adoção. Eles só trocam o nome para enganar. Nas estatísticas da Suíça dizer não há adoção. É uma pura mentira. A Suíça passa para fora o que é bom e o que é mau fica aqui retido dentro. Que eu conheço até brasileiros que foram adotados por família também suíça aqui e nunca mais viram os pais deles verdadeiro. Eu conheço. Tens que fazer chegar eles até mim para mostrar o podridão desta Suíça. E repito, não tem nada contra a Suíça é bela. Não. Tem que mudar o sistema político, simplesmente o sistema político. Sim. Se o sistema político mudar, muda toda essa gentalha está a comer e a ficar rico à conta das crianças. Sim, verdade. É isso. Verdade. E nós também, estrangeiros, que trabalhamos aqui, pagamos como é que se diz? Imposto, né, para a Suíça. E no final, quando a gente está numa situação assim, ninguém quer saber suíço de ajudar a gente. Imposto e duplo imposto. Sim, duplo imposto, isso mesmo. E quando vamos para a reforma, somos penalizados entre 10% a 40% no RNH, que é imigrante não residente. Não é? Por isso, somos discriminados de qualquer maneira. A Suíça arranja todos os motivos para ir buscar dinheiro, mas o culpado sobre estes 2 assuntos que falamos são os países que aderiram ao acordo. Sim, eu também acho. O negócio qual é a prioridade de um país? Entende? A política está acima de tudo. Claro que todos os países têm os seus problemas. Todos. Todos os países têm as suas dificuldades e seus problemas. Só que, para mim, eu enxergo se um país tem um coração para uma família, sim ou não, através das prioridades que eles colocam. E, infelizmente, não dá para financiar tudo ou resolver todos os problemas que um país tem. Mas a prioridade das famílias aqui está errado. Não está certo para mim. Também estou de acordo. Pronto, finalizamos então por aqui. Sim. Há uma palavra única agora a dizer ou está tudo dito? Está no momento todo dito, né? Se eu esqueci alguma coisa, eu entro em contato com você. Podemos ir para uma terceira parte se tu recuperares um filho. Isso mesmo.
Eita, Deus Se eu recuperasse algum Ou filho, se tu meter mais um processo para tribunal e tenhas novidades. Nem que façamos um vídeo de 15 minutos. Uhum. Mas Tá bem? até agora não posso dizer nada positivo. Prontos, muito bem. Os suíços podem ouvir este vídeo, eles podem fazer uma tradução, porque dá para fazer, através do YouTube, dá para fazer uma tradução para outra língua. Mas eles têm espias lá dentro, portugueses, a falar a língua portuguesa, principalmente o brasileiro, há muito espia brasileiro cá, não sei se vocês sabem. Sim, eu sei. Em todas as áreas. Sim, Há sim. muito espia. E eu sei disso, eu sei, e conheço alguns. E, portanto, temos de ter cuidado quando aparece alguém que diz que quer ajudar e que diz que tem uma associação, ou seja o que for, é para cuscovilhar, para saber do que se trata, para nos enterrar ainda mais. Temos que ter muito cuidado, justamente. Exato. Pronto, nós somos a Repórter X e só estamos aqui para ajudar, para dar a voz. Obrigado. Então, a minha opinião, muitas vezes não devia de dar, mas eu também sou de carne e osso, não é? E por isso, olha, eu agradeço-vos. Um beijo para vocês e para todos aqueles que nos estão a ouvir. Até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. O Repórter X. Repórter X. Boa noite a todos. Boa noite, João. Obrigada. Muito boa noite, muito boa noite.